Estamos aqui com o grandíssimo Rabi Shimshon Bisker, o nosso grande mestre, para mais uma vez perguntas polêmicas para fazer para o nosso grande mestre. E aí, grande mestre, o senhor está pronto? Shalom, shalom, shalom. David Hai, shalom para todos. Baruch Hashem. Estamos aí. Então vamos lá. Sobre os Bnei Noach, tem 7 leis, e também para os judeus tem essas leis para a gente cumprir. E as gerações passam e vai ficando cada vez mais complexo conseguir julgar e entender cada aspecto de uma dessas 7 leis. E, né, como tema do nosso vídeo, da nossa entrevista, do nosso jogo de perguntas e respostas, a gente vai falar sobre idolatria. Então vamos lá. Obrigado por me Sabemos avisar que. agora. Oi? Obrigado por estar me avisando agora o tema das perguntas. É, tá tudo improvisado aqui, Baruch Hashem, é o tempo que o nosso grande mestre teve. Vou botar para carregar aqui para não desligar no meio. E ao fim. Então, vamos lá. Primeira, sabemos que o exemplo comum de idolatria que aparece nas Escrituras era fazer uma estátua de madeira ou pedra, fazer sacrifícios, acender incenso, colocar farinha, diferentes tipos de comida perante a estátua. Assim era feito, né, a idolatria antigamente. E, um segundo. Isso. A equação da idolatria é fazer pedidos e até mesmo oferecer itens de valor em prol de um desejo realizado, sendo em assuntos de relacionamento amoroso ou um cargo na empresa, um bom trabalho, cura de uma doença, adquirir uma casa, ser rico. Sim, a pessoa ela vai fazer aquele trabalho de dar aquela oferenda para a idolatria para que ela consiga alguma coisa, ela vai ter alguma troca de interesse. Pode ser considerado idolatria implorar para um médico e dar uma grande soma de dinheiro ou um item de valor para o médico que cure alguém da família ou a própria pessoa, porque se a gente coloca nessa equação, a gente consegue enxergar que talvez a gente esteja fazendo idolatria o quê? Para o médico, para implorar que ele salve uma pessoa. É diferente. Pelo contrário, é aconselhável. Se realmente depende da dedicação de um médico, é muito aconselhável pagar bem para o médico, dar presente para ele se esforçar e fazer a nossa parte. É totalmente diferente. Porque idolatria é quando você coloca no lugar de Deus alguma entidade, alguma estátua, ou o que for, uma pessoa, você bota ele no lugar de Deus, você faz pedidos para ele, a tua fé se coloca nele. Aqui é outro tipo de situação. Você sabe que tudo depende de Hashem e a cura do paciente também depende de Hashem. Mas por algum motivo tem um emissário, que é o médico. E você, se a pessoa coloca confiança no médico, tem uma falha, um nível de falha de emuná, de fé em Hashem, mas não é idolatria. Todo mundo sabe, não vai pedir para o médico rezar para o médico te dar saúde, para o médico todo mundo sabe que o médico não é uma entidade espiritual que vai te dar a salvação. O trabalho dele, de maneira natural, é um trabalho como um remédio. A pessoa toma um remédio, mas é bom sempre quando toma um remédio lembrar que a cura vem de Hashem, como tem até na Lahá uma lei que fala quando se toma um remédio, falar que Iratzon, que seja da sua vontade, que venha a cura através desse remédio. A mesma coisa, você reza para Hashem que a cura venha através desse tratamento, desse médico, e você vai, paga bem para o médico, estimula ele, porque é o meio. Mas se o coração realmente está na salvação do médico, é uma falha na emuná, mas não é idolatria, porque idolatria quando você troca Deus outro valor, por outra entidade. Tá claro? São dois temas. Então parece que, pelo que eu entendi, um é a idolatria mamash, que é realmente a idolatria de trocar Deus por uma entidade. E aqui seria algo na falha da emuná, se uma pessoa ela acreditasse que a cura vem todo o esforço dela que ela fizer para encontrar o melhor médico e, né, fazer todo esse esforço, até mesmo financeiro, de pagar até muito mais do que seria o comum, para que alcançasse aquele desejo, né, ou de uma intervenção cirúrgica, sendo para beleza, sendo para uma cura, sendo. Ou será que tem diferença, Rav? Se a gente for Não está colocar exato, não está exato, não está exato. Porque se esforçar para ter o melhor médico, pagar bem para o médico, isso é aconselhável, porque é o nosso esforço.
É a nossa dedicação para conseguir o melhor tratamento. É a nossa parte. A Torá deu permissão para se curar. E você tem que procurar um médico bom, confiável, mesmo que tenha que pagar muito dinheiro e até dar presentes, se for necessário, para ele trabalhar melhor. Isso não tem nenhum problema. O problema é onde você bota o teu coração, onde você bota a tua emuná. Quem vai trazer a cura? É o médico ou é a Hashem? Eu faço a minha parte, então não tem nenhum problema você se esforçar, pagar, dar presente para o médico. Tá bom? É muito aconselhável, inclusive, pagar um médico bom, pagar bem, porque muitas vezes também a cura tá condicionada com uma capará, junto com a capará. A perda que você tem do dinheiro, do teu investimento, do tempo, faz parte do investimento para a cura. Não tem nenhum problema isso. O problema é quando você bota a tua expectativa da cura no médico, a salvação na mão do médico. Aí é um problema de emuná, de fé. Mas não chega a ser idolatria, porque não é que você acha que realmente o médico está no lugar de Deus. É simplesmente você está com a tua, a tua, a tua maneira de encarar o problema está desproporcionada com o investimento que você tem que fazer. Você tem que ter um investimento, um esforço, mas o esforço não pode sobrepor a tua fé. A fé e o esforço vão juntos. Você se esforça e coloca a fé em Hashem. Se a fé começa a ir para o médico e para o remédio, então é uma falha no nível de fé da pessoa, mas não é idolatria. E a fé, meu Adriano, ficou bem entendido. Então, passando Baruch para a Hashem. próxima, pode ser considerado idolatria suplicar para um professor de alguma área profissional e dar uma grande soma de dinheiro ou item de valor para que esse o ensine a ficar rico e independência financeira? Por exemplo, tem algumas áreas que elas são de as pessoas elas buscam o que dá dinheiro hoje em dia. Programação, high-tech, de modo geral, em todas as suas áreas. Ou a gente pode falar de marketing digital, ou de. Assim, tem muitos temas hoje em dia que as pessoas elas começam a pagar coach, né? Esses que estão sempre com a pessoa aconselhando, dando assessoria para a pessoa, ou então mexendo com ativos de trade na internet, de comprar e vender, né, menaiota, ações, e às vezes a pessoa ela coloca nisso uma fé gigantesca, ela fica realmente louca por isso e está disposta a tudo para alcançar uma pessoa que talvez, né, esse alcançar essa pessoa e o tratar com essa pessoa, esse trabalho que é feito com essa pessoa, talvez se pareça com endeusar essa pessoa para que ensine para ela essa sabedoria que vai dar para ela dinheiro. Então, outra vez, é um tema que mistura o sentimento com a dedicação, com o investimento. Não tem nenhum problema você lutar para aprender como o melhor médico para te curar, o melhor profissional para te ensinar. Não tem nenhum problema. Você pode correr atrás, se esforçar, pagar fortunas para investimento, para você estar investindo com uma pessoa que vai te ajudar a produzir, a fazer dinheiro. Então, mas o coração e a fé, se você coloca nisso, nele, e chega à loucura, como você colocou, sai de um, extrapola, o tema do esforço extrapola além de um nível do bom senso e começa a botar uma fé além do normal, aí é uma falha de fé. A pessoa vai viver com preocupação, com problema, com tensão, pressionada. E isso é ruim para ela e também o nível de fé dela de proximidade com Hashem, ela desce, ela diminui, porque ela começa a colocar e começa toda a dependência dela no próprio esforço e não em Hashem. Então é bom ter um equilíbrio, como tudo. Você fazer teu esforço, pagar profissional, se você tiver a possibilidade, inclusive fortunas, alguém que vai te dar meios de você ter o teu crescimento também no âmbito do negócio, no marketing, etc. Vale a pena correr atrás, se a pessoa está quer investir nisso. Não tem nenhum problema, mas saber também pedir para Hashem ajuda e saber que depende da decisão de Hashem tudo. E você vai junto com a reza e o teu investimento. Se a pessoa perde o equilíbrio e fica desproporcionada, é uma falha na fé dele, mas não chega a ser idolatria. Pode ser que ideal se transforma em idolatria, mas quando isso chega ao extremo, que a pessoa realmente dá a vida para o ideal, que é um valor que ela determinou, que ela optou, por exemplo, na Rússia comunista, pessoas que falavam Mãe Rússia, escutei de um Possek, Raul Zilberstein falou que isso era uma idolatria, porque passou dos limites, a pessoa colocava já
estava disposta a denunciar a própria família pela mãe Rússia, estava disposta a entregar a vida pela mãe Rússia. Então a mãe Rússia passou a ser uma idolatria, uma ideologia que se transformou em idolatria, porque aí ele realmente colocou toda a salvação dele, toda a esperança dele, expectativa dele no ideal da mãe Rússia, da mãe Rússia. Esse é um ponto que pode chegar a esse nível, mas no nível que a gente está falando aqui é um nível de uma falha de fé e não chega a ser idolatria. Muito bom, Rav. Excelente resposta. Muito esclarecedora. Tá, então aqui parece que é uma continuação. E se esse pedido e desejo for para entrar no estado de euforia, como ir num show do cantor que a pessoa é louca por ele, ou encontrar e pedir um autógrafo para o artista que assistiu por anos, dando chilique e se tremendo quando se aproxima do artista. Outro caso é uma fã assídua escrever uma carta de amor de 20 metros para apresentar a seu artista, para presentear o seu artista amado. Tem idolatria nisso? Então, aqui, em geral, é o sentimento. A pessoa não está colocando esse artista no local de Deus. Ele não está fazendo do artista um ídolo ao pé da letra. Não está rezando para ele, não está pedindo o salário para ele ajudar no salário dela como um Deus que a pessoa vai lá e pede para ou vai pedir para conquistar o amor querido para ele. Então, não é que ele está botando o artista no local de Deus. É um vazio que ela está completando com algo que, em vez de ela se encher, preencher com valores verdadeiros, com valores espirituais, ou com o desenvolvimento no seu emprego, no seu trabalho, no seu estudo, ela tem um vazio. E ela vai colocar esse vazio no emoção no futebol, ou em música, em cantores. Tá, isso não contradiz uma música gostosa, a pessoa quer escutar uma musiquinha, ela quer aproveitar, ou ela admira certos cantores e artistas que eles cantam muito bem, tem uma voz bonita. Isso não tem nenhum problema. O problema é quando ela passa dos limites outra vez. E os sentimentos dela, ela preenche como ilusão. Chega à loucura. Então, como você contou, começa a tremer. Teve, quando uma vez eu estava nesse festival, alguém me contou quando entrou o Michael Jackson no show dele, ele apareceu e fez assim com as mãos, abriu as mãos, tiveram cinco, se eu não me engano, pessoas que desmaiaram na hora. Cinco desmaiaram. E quando ele tirou o óculos, outras cinco desmaiaram. Aí ela lá virou um hospital lá. Então é claro que aí passou dos limites. Todo ideal que extrapola muito e passa a ser todo motivo da vida. Vou contar um exemplo aqui. Tinha um torcedor do Botafogo, no Rio de Janeiro, que era fanático, ele é conhecido. Aí ele viajava para todos os jogos do Botafogo. Foi um caso conhecido na minha época, uns 30 anos atrás. E a mulher dele já não aguentava mais. Ela falou, ou o Botafogo ou eu. O que ele escolheu? É o Botafogo. Foi até fácil essa, né, Rafa? Então, aí o que acontece? Pode ser que ele chegue a um nível de idolatria que ele passa a ser o ideal da vida dele, importância, expectativa, todo o futuro dele depende agora do futebol. Ele passa a ser uma idolatria esse ideal, pode chegar a esse nível. Mas se é um nível ainda de um fanatismo de nível normal, aí é um distúrbio sentimental que ao invés de preencher com valores verdadeiros, com a família, com desenvolver um ideal, uma empresa, o seu negócio, vai construir alguma coisa, a parte espiritual. A pessoa vai ser uma pessoa equilibrada, que provavelmente não vai entrar no fanatismo, porque ela está preenchida. E esse é o objetivo, preencher a tua vida com quem? Com a tua função, com a Hashem, com a conexão com a Hashem, com as tuas responsabilidades no dia a dia, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o trabalho e no seu desenvolvimento também, no aprimoramento, no desenvolvimento espiritual. Aí a pessoa, ela pode até curtir um pouco a música, um show do futebol, alguma coisa que ela gosta, mas ela vai estar se relacionando de maneira diferente com isso. Não vai entrar nessa loucura. É um distúrbio. Esse distúrbio pode chegar a uma idolatria, mas é entrar já tem um desequilíbrio na parte da emuná, da fé, ou na parte sentimental que não está preenchida. Excelente resposta, Rafa. De verdade, esclarecedor. Demais.
O Stipler, o pai do Bom, Rav Chaim Kanievsky, ele explica que o fanatismo ao futebol, ele dentro da Guemará dele, do estudo dele, já entendia o coração das pessoas. Ele fala que existe uma necessidade de uma pessoa se conectar com algo além, além dela, algo mais grandioso do que ela. Então tem a nação corintiana, né? Tem uma nação de 50 milhões de pessoas. Você agora fala, nós vencemos, nós conquistamos, nós construímos um estádio. Então você deixa de ser uma pessoa, você passa a ser torcedor do Flamengo, do Fluminense ou do Palmeiras, não importa de quê. Aí você passa a ser uma comunidade, você passa a se identificar com algo além do que você é. Isso dá uma ilusão de preenchimento, e a pessoa necessita disso. Ela foi criada com isso para se conectar com Hashem. Ao invés de se conectar com Hashem, que é o grandioso dos grandiosos, ela no meio do caminho, ela é deparada, uma vez que ela não procurou isso, ela é deparada por outros tipos de seduções que estão no mundo para nos prender a essa ilusão, ao invés de nos conectar realmente com algo grandioso. ó, psicologia pura, então, né? Que tem por trás. Exato, A exato. pessoa se sentir parte de algo grandioso, ligado à emoção e, ao mesmo tempo, vazio, puxam ela para um desses lados. Eu acho que a gente citou Exatamente. até agora. E foi criado Então, esse vamos para o vazio para a próximo. pessoa se preencher com valores verdadeiros. Ela tem a opção. Esse é o objetivo que a Shem criou, sim. Exato. Cara, o próximo também é mais um tema polêmico e presente em muitas casas. Ter posters e tipos de cartazes em casa da banda que gosta, ou do artista que gosta, ou do filme que gosta. Por exemplo, Star Wars, ter os posters dos filmes, ou gastar um dia, aqui já é um outro tema, né, mas um pouco ligado, gastar um dia inteiro de folga, né, que não trabalha do final de semana, para colocar em seu telão na sala os filmes para se emocionar durante todo aquele tempo. Porque qual que é a ideia aqui da televisão? Você posta no centro da casa, que é a sala, é o centro da casa, e o centro da sala ser a televisão ali, uma tela gigantesca que compraram, somado com pôsteres espalhados, né, em certos lugares da casa, demonstrando o amor que a pessoa tem por aquele filme, e no tempo livre também conectar isso e colocar na sua sala, assim, justo aquele filme, justo horas e horas daquela série de filme que vai fazer com que a pessoa se conecte com aquilo, né? E aí, vira idolatria ou não, Ravi? Não, isso já não é idolatria. A pessoa deve estar consciente que vai influenciar ela. Se ela coloca pôster, ela tem que, eu aconselho colocar pôsteres de pessoas que vão estimular ela a ser pessoas melhores. Se ela gosta muito de um filme, bota o pôster de uma pessoa que você sabe que ela tem valores deturpados e errados, ela vive de maneira, a vida pessoal dela, de maneira que você sabe que não é teu ideal, então para que trazer essa influência para tua casa, para influenciar você, tua família, teus filhos, teus amigos? Então, a pessoa traz para si própria essa influência do que isso representa. E o mesmo, olha, você fala que no centro da sala tem o telão, né? O telão que o local principal da minha casa não tem telão. Quer que eu mostre para você o que tem no centro da minha casa? Quer que eu mostre? Por favor, Ravi, mostra pra gente. Deixa eu levantar aqui para não verem a bagunça. Olha o que tem no centro da minha casa. Olha aqui, ó. Ixi, É isso, ó, cada um travou um coloca o que quer pouquinho, no mas centro da tá, sua tá casa. dando para ver. Uau! Não dá nem para ver o final, Rav, da estante. É a estante sem fim. É, porque tem uma bagunça aqui, eu tomei cuidado para não mostrar a bagunça que está aqui do lado. Agora, eu ia te falar que o filmes, outra vez, a pessoa que ela quer preencher outra vez um vazio, ela não tem o que fazer, ela quer passar o tempo dela, então ela fica vendo filmes, 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 filmes. Em vez de produzir algo na vida real dela, ela tem uma ilusão de prazer que preenche ela a cada momento com emoções de um filme, que não faz realmente uma mudança na vida dela real. Uma pena o tempo, se ela tem como investir em coisas mais produtivas, até passear com a família, aproveitar o mar, aproveitar um lago, aproveitar um passeio, ou procurar algo que possa ajudar ela na vida profissional, ou na vida familiar, ou na vida espiritual dela,
é claro que é algo real para a vida dela, não fica só na ilusão. No filme, eles investem milhões e milhões de dólares para fazer. Cada minuto do filme, cada segundo do filme é pensado e tem milhares de dólares que foram investidos a cada segundo do filme. São milhões de dólares em um filme. Então, cada momento está puxando teu coração, puxando teu coração. Quando você sai do filme, te causa ver outro filme, porque você volta para a realidade que não é como o filme. O filme está sempre te puxando emoção, 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 puxando sentimentos. E a pessoa se ilude. E um filme traz outro filme, né? É o contrário da mitzvah que está dizendo no Na Ética dos Pais. Uma mitzvah leva a outra mitzvah. Uma transgressão leva a outra. E um filme leva a outro. Essa é a ideia, porque a pessoa volta para a realidade, é dura a realidade. É melhor ficar no filme. Seria como uma anestesia da vida. Então, se a pessoa precisa disso, às vezes, eu não falaria, eu não falaria nada. Mas quando passa a ser todo o tempo dela, ela investe nessas coisas, é uma lástima para a própria pessoa que vive assim. Essa é a minha opinião. Maravilha, né? Maravilha mesmo. Ótimo esclarecimento quanto Mas não é a esse idolatria, mas não é vício idolatria. Não tá no mesmo, do não tá no cocar. campo da idolatria. Hoje em dia é tão presente, né? Na casa de todas as pessoas. Então, excelente esclarecimento sobre esse tema tão presente. Então, vamos agora para um outro assunto, um outro exemplo. Fazer sua página na rede social, subindo fotos bem tratadas, vídeos de si com alta produção e investimento de tempo, usando dessa força para o seu próprio benefício, para tentar conseguir um bom trabalho, escolher um bom parceiro, assim, ser uma pessoa admirada em todos os sentidos, curtido, seguido, ser falado, né, dessa pessoa no seu meio, tanto próximo quanto distante na própria internet, querendo ser o centro das atenções. Então, a pergunta é se a pessoa ela pode fazer dela mesma uma idolatria com todos os meios da tecnologia, meios da comunicação que tem na internet. Então, no livro do curso do Bnei Noach, eu explico também o tema da idolatria, que a pessoa também é proibido fazer de si uma idolatria, é proibido. Mas aqui no caso, é mais um investimento para sua imagem, não é uma idolatria. Ele não está falando que ele agora é Deus, ele não está falando para todo mundo agora me siga que eu vou te falar. Tá? Não é como o tema de uma pessoa que ela é olhada e transformada em Deus. Todo mundo sabe que aqui são características, são pessoas que querem chamar a atenção ou quer se apresentar de uma maneira apresentável, que as pessoas gostem dela para puxar o público ou para atrair público. Então, isso é um investimento também, como todo investimento, como a gente está conversando. É claro que tem que ter o equilíbrio quando passa dos limites, etc., mas não é idolatria, porque ninguém aqui está se colocando no lugar de Deus. E a fé, meu André, muito bom. Então, tendo claro esse Agora a gente conceito, chegou que no. idolatria é colocar no lugar de Deus. Ou o ideal que passou dos limites, a pessoa está disposta a entregar a vida por ele, entregar toda a sua a esposa, como a gente falou, o caso lá do torcedor, e toda a família, tudo que ele tem para esse ideal. Aí esse ideal pode se transformar em idolatria. Mas, em geral, o que a gente está falando aqui, no nível que a gente está falando aqui, são dois temas. Pode chegar num nível de sentimento preenchido com temas que, ao invés de temas verdadeiros, ilusórios, ou ou a pessoa tem uma falha na fé, como ela bota confiança demasiada no médico, no remédio, em vez de colocar em Hashem e usar disso só como meio. Tá bom? E também os pôsteres é uma valorização, está valorizando uma pessoa, uma banda, está valorizando. A pergunta é se vale a pena botar essa influência na casa dele, dependendo de quem é essa personalidade. Isso deve ser analisado como um conselho, mas não é idolatria. Muito bom, Rafa. Um outro caso muito recorrente é a pessoa buscar trabalho, que ela estuda quando ela é jovem para ter um trabalho. Depois ela faz faculdade, depois pós-graduação, depois paga meios para conseguir a melhor vaga nos melhores grupos de RH, empresas de RH para ser contratado. E vamos dizer que ela foi contratada, entrou na empresa e ela sempre teve durante a vida, colocaram na cabeça dela que ela precisa ter o melhor cargo da empresa, pelo respeito daquele cargo, pelo valor que ela vai receber, e essa pessoa ela passa a realmente ignorar, infelizmente, as sete leis globais que a Shema assim colocou. Então, ela vai estar disposta a matar, ela vai estar disposta a roubar,
ela vai estar disposta a humilhar o outro, ela vai estar disposta a praticar crueldade, ela vai estar disposta a passar por cima de qualquer lei do próprio país, da Constituição do país, e independente, né, de outras coisas, é simplesmente o que ela quer alcançar aquele cargo. Esse cargo, esse trabalho, vira idolatria? Outra vez, aqui também é um investimento para ela ter o sustento dela. É demasiado, é muito. A gente bota muita ênfase nisso. Depende só do estudo, depende só do trabalho. Toda a sociedade foi construída dessa fórmula. A gente vê que muitas vezes a pessoa que não teve essa instrução, não se deu bem no estudo, tirava só nota baixa, foi expulso do colégio, ela acaba tendo sucesso profissional às vezes maior do que outras pessoas. Eu conheci alguns casos assim. Então, são às vezes pessoas criativas, pessoas que são mais hiper, e elas precisam não têm paciência de estudar, mas são muito inteligentes. Elas podem florescer e crescer de outra maneira que não é convencional. Mas uma vez que a pessoa está se relacionando com a sociedade de maneira convencional, assim a gente foi instruído, assim a gente cresceu, é a maneira natural das pessoas procurarem o sustento e o dinheiro dela. Mas deve ter outra vez a mesma ideia de saber que também botar a tefilá, reza, rezar para Hashem ajudar, saber que o resultado final depende só de Hashem. Ela faz a parte dela e coloca Hashem também no quadro para não perder o equilíbrio. É toda aqui, outra vez, questão de equilíbrio. Quanto ela vai fazer é uma questão de fé, não de idolatria. Ok. Ok, aqui a gente. Bom, vamos falar sobre um outro caso que as pessoas também fazem ligado à vaidade. Vamos falar logo de dois casos que eles são parecidos, mas na prática eles se demonstram de maneira diferente. Um deles é aquele cara que ele vive na academia, vai todos os dias malhar, ele tem toda uma dieta específica para ele está disposto a pagar assim grandes quantidades do valor da dieta, é caro, ele tem que comer comidas específicas, ele tem que tomar suplementos específicos. Ele, né, o caso que eu quero citar, um caso mais extremo, então, no caso, ele vai tomar hormônios para ficar realmente sobre-humano, para ficar fora dos padrões e sem ter esse cultuamento do corpo, dos músculos, da perfeição, né, que assim os gregos eles definem o cultuamento do corpo. Esse é um caso. Outro caso muito parecido é já o caso de mulheres que elas estão dispostas a entrar em intervenções cirúrgicas de estética para modificar o nariz, a orelha, ou alguma outra parte do corpo, ou botar enchimento aqui, tirar dali. E quando isso chega num ponto mais extremo, onde a pessoa realmente se modifica de um jeito extremo, se isso é considerado idolatria, tanto para o fisiculturismo quanto para modificações cirúrgicas por estética. Então, estética é um tema, vou começar pelo último, né? Em geral, começa pelo primeiro. Estética é um tema que depende muito de cada um. Ele vai sentir bem fazer uma operação estética. Às vezes tem um membro que ele acha que está demasiado, tá torto, não está bonito. Então, isso não tem problema. Ele quer ter uma aparência normal, uma aparência boa. Outra vez, se a pessoa começa a entrar numa loucura que a cada coisa que acontece, ela quer fazer uma outra operação, é outra vez perder um equilíbrio. Em todo o tempo, quando perde o equilíbrio, ele passa a não ser algo saudável. Cuidar do corpo é muito bom, ter saúde, fazer exercício, quer ter uma aparência forte, ele quer comer vitamina, tomar vitaminas. Até certo ponto não tem nenhum problema. Ele quer ser uma pessoa saudável, uma pessoa bonita, uma pessoa que tem com boa aparência. Não tem nenhum problema. O problema é quando ele começa depois, como você falou, não sair da academia, começa a usar, explodir, tomar hormônios e fazer um mal para si próprio. Na minha faculdade eu conheci uma pessoa que ele falou para mim, já as histórias, né? Ele falou para mim que eu perguntei para ele isso. Ele falou que estaria disposto a perder 20 anos da vida dele para ser campeão numa competição, tomando hormônio, tomando coisa, tomando bombas. Aí eu falei, mas você vai diminuir tua vida pela pesquisas, você vai envelhecer antes, vai morrer 20 anos antes. Ele falou, vale a pena, para eu ganhar a competição da faculdade. Então, a pessoa causa para si próprio mal esse desequilíbrio. Ele começa a ficar maluca, louca, loucura, entende? Começa a se olhar no espelho a cada. Se passa um carro, já se olha, não vê se ele se. Agora, imagina, depois de tanto investimento, a pessoa, quando ela falece, ela é enterrada.
ela não vai querer sair do corpo. Eu falo, não, eu sou o meu corpo, eu investi tanto no meu corpo, eu não quero sair do corpo, eu não quero sair, eu sou o corpo, eu sou. Não, você não é o corpo, você é tua alma. Não, não quero sair. Ele vai ver o corpo dele depois sendo deteriorado. Aí ele aos pouquinhos vai começar a aprender a entender que ele não é o corpo. Então, em resumo, vale a pena cuidar do corpo, da saúde, em certo ponto também com a aparência. Ele tem que também sentir bem com a aparência dele, é uma importante para a pessoa. E quando perde o equilíbrio, começa a ficar demasiado e começa a ficar com uma certa loucura para o tema, aí tem que tomar cuidado e dar uma parada porque ele já está perdendo as proporções do tema, como os outros temas que a gente viu também, até um certo limite começa o problema. Depois de certo limite começa um problema. Mas aqui também não é total, não é idolatria, é mais orgulho, entende? Tem uma de características, ele começa a se querer se achar o mais bonito, o mais forte, o mais ele começa a querer ser exibicionista. Então é mais pelo tema do orgulho aqui. Excelente, Rafa, excelente. Boa definição aí para a gente entender melhor esse assunto que é polêmico da nossa geração. Um outro é a pessoa que ela fica apaixonada, né, um homem por uma mulher pelo homem, e a partir dali ela está disposta a fazer tudo, absolutamente tudo para conquistar e para conseguir aquela pessoa. É feito idolatria, é considerado fazer idolatria essa pessoa amada? Então, Ela foi que está eu estou disposta vendo a os fazer temas serenata de todos amor, está aqui, disposta a. justo Sim, calhou de ser a paraxá da semana, né? Você vê a esposa do Potifar, ela tentou conquistar o Yosef de tudo que é maneira, chegou à loucura. E uma pessoa que chega a esse nível, ela tá outra vez, perdeu o equilíbrio, perdeu as proporções, ela começa a botar a vida dela num. Mas para ser idolatria, é como a gente já falou, é um tema outra vez, ela quer preencher uma paixão, uma ilusão, uma paixão, um sentimento, real ou não real, quando perde as proporções, ela passa a ser uma vergonha para ela, ela começa a ser um desprezo para a autoimagem dela, entendeu? Ela começa a se eh, de- fazer mal para a própria imagem dela, ela começa a se comportar de uma maneira muito, eu não estou encontrando uma palavra para isso, mas a palavra como uma pessoa que começa a perder todo o valor próprio dela, começa a se rebaixar, começa a se mostrar, agir de maneira infantil. Então, e as pessoas se aproveitam dela por causa disso, abusam dela. Como fala, usa dela e joga fora, depois ela corre atrás outra vez, usa outra vez e joga fora ela. Ela vai ser desprezada, essa é a palavra, ela vai ser desprezada. Então, é claro que uma pessoa, quando ela vê que está perdendo as proporções, aqui tem uma força ruim que está dominando ela. É mais por aí, pela uma energia ruim que está dominando ela, uma força que é desequilibrada, ela pode chegar à loucura com isso. Então, o ideal disso é a pessoa, quando ela começar a ver que está isso acontecendo, ela saber fazer uma reflexão e dar uma parada e colocar o equilíbrio na vida dela outra vez. Não se deixe, não causar não deteriorar a imagem dela em vida, né? Isso, esperar para depois, quando a pessoa vai para o mundo lá em cima, quando o corpo é enterrado. Demais, Rafa, demais. Agora, a nossa última pergunta para finalizar é sobre vício de videogame. Pessoa que ela tem aquela obrigação de diariamente sentar na frente do videogame, na frente da tela, na frente do computador e jogar e talvez investir dinheiro naquilo e viver aquela vida virtual como se fosse a vida real e ter os amigos dele, entrar em guerras e tudo o que envolve aquele vício do jogo e a pessoa ficar presa nisso e até mesmo aquilo virar a vida dela mais do que a própria vida real dela. A vida real dela é algo secundário, que ela só sobrevive e acaba que o jogo vira a vida real dela, o respeito dela é aquilo, ela muda o nome dela e vira outra pessoa só para estar dentro do jogo, vivendo o jogo. Isso chega a ser considerado idolatria? Então, isso é um tema muito grave. Por quê? Porque, pela outra vez, a pessoa, em vez de investir na vida real dela, ela vive uma ilusão, um vazio, o vão e o vazio. Inclusive, tem um grande sábio que foi contemporâneo do Ramchal, ele fala que a tendência do mal, né, o Yetzer Hara, a força que puxa a pessoa para fazer coisas erradas,
do lado do vão e vazio, da preguiça, é maior, é mais, é mais perigoso, é pior do que da idolatria, inclusive. Sabia disso? Por isso, às vezes, ele explica, por isso, até para fazer Uau. idolatria, às vezes a pessoa tem preguiça de fazer idolatria. Ela prefere perder o tempo com nada do que, inclusive, fazer idolatria. Por que que o Yetzirará não deixa? Vai lá fazer idolatria. Não, porque a clipar, a casca do vão e vazio é mais forte do que a idolatria. É mais difícil de romper, é mais impura do que a idolatria. Então, é claro que a proibição da idolatria é mais grave pela Allahá, pela lei. Quem fez idolatria, Deus me livre, quem perde tempo e fica com preguiça, não está fazendo uma transgressão direta. Mas sair disso é mais difícil porque a clipar, a casca é mais dura, é mais, por isso essa pessoa que fica o dia inteiro no joguinho, ela fica no vão e vazio, ela vai chegar lá em cima, quando chegar na hora da verdade, o que que você fez na vida? Aí vai estar o vão e vazio. Se ela fez idolatria, ela pode se retificar e usar toda essa força que ela fez idolatria para servir a Hashem, como tem muitos casos de pessoas que eram religiosos de idolatrias ou de ideologias idólatras, quando encontraram a verdade, encontraram a ideia do Bnei Noach, da Torá. Então, para ela foi mais fácil fazer e cumprir, porque ela já estava acostumada com a ideia de servir a um Deus, fazer o correto, ser uma pessoa melhor, se aprimorar. Mas aquela pessoa que ficava no vão e vazio, ela não tem nem o que aprimorar. Ela entrou num lugar onde não tem nada. Então, esse é o absurdo. E é a força que puxa as pessoas para esse absurdo. Que as pessoas podem perder a vida inteira numa ilusão, e quando ela se deparar com a realidade, ela vai se deparar com vão e vazio. Essa é a realidade dela. É a pior coisa que tem. Outra vez, não estou falando alguém que precisa. Alguém precisa passar um pouco de tempo, que precisa de fazer uns joguinhos às vezes. Isso não tem problema. Isso faz parte, às vezes, até da pessoa se. Ela tem que se. Como fala? Ela tem que. Ela está preocupada, tem que tranquilizar, ou ela está nesse momento, não tem o que fazer, ela quer passar um pouco o tempo dela. Estou falando já de um vício, como você colocou. Tá, o tempo está terminando. Acho que a gente vai se despedir aqui. Vai faltar aqui alguns segundos só. Ótimo, Ravatos Lacarabá, tamo junto. Na próxima, se Deus quiser, a gente vai fazer a próxima lei, né, dos Bnei Noach. A gente pode ver o que que vai ser. O senhor pode escolher o próximo tema aí Espera lá, não e a combinamos gente nada ainda. continua. Não combinamos nada ainda. Tá ótimo. Vamos já deixar combinado aí, galera. Escreve nos comentários, Rav Shimshon, combinado, próximo encontro, Não tem que a nada gente quer combinado. saber do senhor toda a sua Torá. Vamos lá, então. Tudo de bom. Prazer. Tá, Shurabena, da Carabá.